quando temos que fazer um programa de rádio com o nosso ex? Sai um livro. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar do livro Fala com o Ex. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Quinta Essência o facto de me terem enviado este livro. Eles enviaram um e-book, eu li o e-book, portanto vou deixar a capa por aqui, mas mais uma vez muito obrigada pela vossa simpatia por me terem enviado este livro. Ora, antes de falar do livro, se és novo aqui no canal, seja bem-vindo, espero que gostes, espero que fiques, que subscrevas. A meta deste ano é chegar aos 3.000 subscritores. Espero também que aciones o sininho para saber tudo aquilo que se passa aqui no canal, os prints de leitura, as leituras conjuntas, o clube de leitura, por aí. E espero também que ponhas um like, caso gostes do conteúdo deste vídeo. Mas vamos para o Fala com o Ex. Este livro chamou-me muito a curiosidade quando eu vi a capa, porque achei a capa muito entusiasmante. Para além disso, percebi que se tratava de um programa de rádio e rádio e televisão são universos que a mim me atraem muito, são universos sobre os quais eu tenho grande curiosidade e, portanto, é sempre muito interessante para mim ler livros que se passam nesse mundo. Era pois, um livro que para mim tinha uma capa e um título muito atraente. Fala com o Ex é algo que não é muito comum nós vermos. Os ex não são para nós falarmos, são para ignorarmos. Bom, mas não é o caso destes dois. O livro fala-nos da Stay. A Stay é uma produtora de rádio que de repente vê o seu programa, da qual ela é produtora, a terminar e vê-se num projeto que implica ela fazer um programa de rádio conjuntamente com o Dominique. O Dominique é um novato naquela estação de rádio e é alguém que aparentemente parece muito convencido, passa a vida a dizer que tem um mestrado e com o qual a Stay tem alguma, se quiserem, má vontade. Ou seja, a Stay não acha muita graça à forma como o Dominique se comporta e, portanto, há ali um conflito. E são eles dois que vão fazer o programa que se chama Fala com o Ex. E o programa é exatamente isso. É pôr a falar das relações com que ficaram com os seus ex. Se foram separações violentas, se foram separações que lhes levantaram alguns problemas no futuro ou se foram separações pacíficas a ponto de eles continuarem a conversar e a serem amigos. Estes dois, que também eles andam às turras, bom, está-se mesmo a ver num romance deste tipo aquilo que vai acontecer. E eles vão descobrir que se calhar têm mais em comum e é mais aquilo que os atrai um para o outro do que aquilo que os separa. É pois um romance fofo, é um romance que é muito divertido, eu achei o romance muito divertido, embora no fim tenha algumas partes dramáticas, mas é um romance que põe o dedo na ferida e que levanta alguns problemas que são importantes e bastante atuais na nossa sociedade, nomeadamente a igualdade de género, nomeadamente o papel das mulheres que trabalham, nomeadamente as chefias em relação às mulheres. Portanto, é tudo isto, é todo um livro que levanta uma série de questões que são bastante atuais no mundo em que nós vivemos. Por outro lado, temos ainda neste livro a discussão do luto e a presença de uma figura que já partiu, mas que é bastante importante e que de alguma forma, apesar de fisicamente já não estar presente, acaba por condicionar a vida daquela personagem e acaba por fazer com que aquela personagem tenha algumas atitudes que de outra forma ela própria questiona se teria ou não. Destes assuntos todos que eu já vos falei, tem um que eu achei muito interessante e acho que está muitíssimo bem explorado e, quanto a mim, é talvez o aspecto mais surpreendente deste livro e foi aquele que eu achei mais interessante. É que é o recomeço de uma vida pós a morte de um cônjuge.
ou seja, alguém que já tem uma idade avançada, alguém que teve um amor profundo que durou o tempo que durou e que resolve recomeçar porque se apaixona por alguém que estava ao seu lado e que ela nunca tinha visto. E a dimensão que esse elemento ou que essa nova relação vai ter na sua família com os elementos mais próximos da família anterior, quer de um, quer de outro, e principalmente com os filhos de cada um desses casais. É muito interessante perceber esta ideia de alguém que esteve sozinho durante muito tempo por morte do cônjuge e que depois resolve recomeçar e as implicações que isso tem na sua relação com aqueles que lhe são mais próximos, nomeadamente com os filhos. É um elemento muito interessante deste livro, é um elemento muito bem explorado, está muito bem descrito e está muito bem feito, de uma forma muito natural, de uma forma muito clara e que que acaba por nos levantar essas mesmas condicionantes e de que forma é que a atitude dos outros, daqueles que lhe são próximos e que vêm de uma vida que não é aquela nova que está a ser construída, podem também condicionar as suas atitudes. Muito interessante essa parte, foi talvez a parte que eu mais gostei deste livro. O livro é narrado na primeira pessoa, este narrador é uma mulher, é a Shay, e portanto torna-se ainda mais interessante ver o livro narrado por ela. Nessa perspectiva, este narrador de primeira pessoa acaba por nos criar uma empatia com esta rapariga que de outra forma poderia se tornar mais difícil, mas que a autora faz com que seja no ponto, percebendo nós os seus pensamentos, as suas angústias, as suas dúvidas, as suas tristezas, as suas alegrias, as suas paixões, os seus desamores, inclusive na relação com os amigos, na relação com a mãe. Outro aspecto interessante deste livro e que eu também gostei muito são os capítulos em que a autora nos transcreve não só os guiões do programa, mas também os comentários nas redes sociais sobre os mesmos e até as reviews e as críticas sobre esse mesmo programa. Portanto, torna-se aqui muito mais realista este programa de rádio, torna-se aqui muito mais próximo do leitor este programa de rádio, porque nós acabamos por estar com todos os dados na mão e podemos desta forma fazer uma análise perfeita daquilo que se passa, visto que muito do que se passa é exatamente passado na rádio e à volta da construção desse programa que se pretende que seja um sucesso. É de alguma forma, se quiserem, uma lindíssima homenagem à rádio, agora às vezes tão esquecida, e é uma homenagem muito divertida e muito, muito bem feita à rádio e àqueles que lá trabalham. É um livro que eu gostei muito, é um livro que dispõe bem, que se lê bem, é um livro que eu acho que vocês poderão gostar para quem quer um livro mais leve, mas ao mesmo tempo tocando em pontos que são fundamentais na sociedade atual e que são fundamentais para a construção do mundo hoje em dia, através de um meio de comunicação, um clássico, a rádio, mas que acaba por coexistir com os meios de comunicação atuais através das redes sociais e através dos comentários e das reviews. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Fala com o Ex. Mais uma vez, muito obrigada à Quinicência por me ter cedido este livro. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.